Olá pessoal, meu nome é Alberto Marinho, sou professor de informática do UFRN Campus Canguaretama. Estou responsável pela disciplina de desenvolvimento para dispositivos móveis e estou aqui com mais uma videoaula tratando com o framework Ionic. Então, na última videoaula eu tinha feito aqui, eu tinha trabalhado, né, com modal, certo? O modal é a abertura de outra tela, certo? Que permite que eu faça alguma coisa nessa tela e as informações dessa tela eu possa me comunicar com essa outra, tá? Então, a partir dessas informações, né, eu tenho como trabalhar com várias tabelas. O listar carros é parecido com o listar usuários, certo? Então, por isso por enquanto, eu não vou fazer, porque se vocês sabem listar usuários, vocês vão saber listar carros. E todo o resto é igual, ou bem parecido, tá? Então, a videoaula de hoje ela é destinada a trabalhar com usuários. Então, até agora, nós não temos aqui um usuário, certo? Eu estou trabalhando aqui como se o aplicativo tivesse no nível, né, na visão de root, do administrador, e é necessário que no sistema existam várias visões, né, e vários tipos de permissão. Então, para isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: a gente vai ter que abrir o banco de dados, certo? O modelo, na verdade, de banco de dados, e vai fazer o seguinte: no nosso modelo, nós não temos password, certo? Então, a gente vai acrescentar password. Duas coisas: a gente vai acrescentar o password e o nível. Como nós já temos um banco aqui, o que eu vou fazer? Eu vou modificar o modelo, vou criar o SQL, mas eu não vou executar o SQL que eu vou criar a partir do modelo diretamente no banco. Por quê? Porque aí eu perderia meus dados que já existem lá no banco. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer essas modificações aqui, gerar o SQL e fazer as modificações diretamente lá no banco, certo? Então, vou abrir aqui usuários. Deixa eu aumentar um pouco isso aqui. Ok. E vou acrescentar aqui password, password. O password, por enquanto, vai ser tipo string mesmo, certo? Vou deixar aqui o tamanho 100, tá? Pode ser um tamanho menor. Not null deixa desmarcado, por quê? Porque já existe esse banco, certo? E depois a gente pode atualizar ele, tá? Mas deixa aqui o password not null por enquanto. Não peço num banco, né, que fosse implementado desde o início, o password seria obrigatório, tá? Assim como o e-mail. O que que eu vou usar para entrar no sistema? Eu vou utilizar o e-mail e o password, certo? E além disso, eu vou colocar aqui um outro atributo chamado nível. Para que vai ser esse nível? O administrador vai ter o nível de admin, o usuário vai ter nível de user. E eu posso criar outros níveis com o passar do tempo. Mas por enquanto eu vou trabalhar só com esses dois. Deixa aqui 100, deixa a nota no mesmo, certo? Depois vocês podem modificar isso aqui. Salvar. Está salvo. Vou gerar vou exportar isso aqui, né, como SQL. Procurar aqui o lugar correto. Aí onde que existe este banco de dados. Ok, é isso mesmo. Vou substituir aqui. Ok. Então, lembrando que eu não fiz nenhuma modificação real no banco até agora. Eu estou logado como root, vocês precisam estar logados como root ou como um usuário que possa modificar o banco. Então, vou me logar aqui como root. Estou logado como root, vou aqui dar dois cliques e meio desse est. Vou aqui tabelas, vou abrir aqui usuários. E em usuários eu tenho aqui um botãozinho que é uma espécie de chave inglesa, certo? Essa chave inglesa aqui serve para alterar as informações tudo da nossa tabela, certo? As informações estruturais da tabela.
clicar aqui. E aqui eu vou adicionar password. Deixa desmarcado aqui, certo? Como eu já expliquei, já existem dados no banco. Eu não quero perder esses dados. E aqui nível. Deixa desmarcado também. Opcional aqui eu posso deixar default ser null, certo? Mas eu vou aplicar. Vai aparecer aqui o código, né, de alteração do banco, apply. Ok. Declaração SQL executada com sucesso. Então agora, se eu der aqui um select all com usuários, mandar executar isso aqui, percebam que os dois atributos foram criados, certo? E aqui eu tenho algumas coisas que eu vou fazer já nesse banco, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar um usuário nesse banco. Esse usuário vai ser o usuário admin. Então, vou clicar aqui, certo? E vou adicionar o usuário admin. Então, usuário, o nome dele vai ser admin. CPF, eu vou colocar um CPF qualquer. Ponto 00. Número CNH também, um número qualquer. Validade 2030. Telefone qualquer também. E-mail. Aqui o e-mail, observar isso aqui, porque eu vou usar esse e-mail para login, certo? Então, admin@gmail.com. Password, vou colocar 123 e o nível admin. Vou mandar aplicar. Apply. Finalizei. Ok, pronto. Agora o meu banco de dados tem um usuário chamado admin. E o nível de acesso dele é admin, ou seja, ele é um administrador. Então agora a gente vai passar para o Visual Studio. Ok, então o que é que nós vamos fazer aqui no Visual Studio? Então, primeiramente, a gente vai criar aqui um app chamado Login, certo? Então, Ionic GPage Login. Vamos criar aqui. Login. Login foi criado aqui e a gente vai começar a mexer nele. Então, vou abrir aqui o login, vou abrir o HTML e o TS. Deixa eu fechar as outras abas aqui, vou abrir o HTML e o TS. Ok, então login. Nesse login a gente vai colocar as coisas básicas de um login, né? Que são duas caixinhas de texto. Deixa eu pegar aqui de um qualquer DD usuário, pode ser. Porque eu vou pegar a caixinha de texto, certo? Então, vou configurar agora aqui. Então, Ion Reader, ok, ok. Eu vou tirar esse e-mail aqui. Vou colocar um IOItem e a partir desse IOItem eu vou configurar aqui as informações. IOItem label vai ser login. Login. Aqui vai ser placeholder. Vou colocar. Não vou colocar nada aqui não. Tirar esse disable daqui, vai ser habilitado, vai estar habilitado para edição.
ngModel. No ngModel eu vou colocar aqui e-mail, sem e-mail, certo? Então, a partir do e-mail aqui eu vou tentar fazer o login. Login. Eu vou colocar outro aqui. Esse outro vai ser senha. Vou colocar aqui password. Ok. E vou colocar mais uma coisa que vai ser o botão. Deixa eu procurar aqui um botão. Vou pegar esse botão aqui. Ok, botão. Vou deixar essa classe botão aqui. Size large, ok. Round. Salvar. Tá. No meu botão, eu vou deixar login. Vou criar um método chamado login. E aqui eu vou colocar pode ser logar. Vamos colocar as variáveis que a gente vai usar, certo? E-mail. Não, vou usar aqui ao invés de e-mail, usar usuário. Pronto, usuário e password. Melhor. Então vou colocar aqui, vou criar duas variáveis. Usuário, tipo string. Password, string igual a 0. Ok. Vamos ver agora como é que está dando um erro aqui. Sim, talvez. Deixa eu ver aqui. Tá, faltou no método login, né? Vamos criar aqui o método login. Login. Ok, vamos ver como é que tá dando erro ainda. Deixa eu ver o que é. Tá dizendo que. Ok. Public aqui. Pronto, compilou. Vamos ver agora como é que está. Ah, tá. Não vai estar, né? Por quê? Porque a gente precisa fazer uma coisa antes. O login, ele está aqui nas nossas rotas, mas ele eu não coloquei nenhum acesso para o login, certo? Então, o que que a gente vai fazer? Vai fazer o seguinte, agora, quando o usuário digitar apenas o localhost 8100, ao invés de eu ir para o folder, eu vou para o login, certo? Então, quando o usuário digitar apenas localhost 2.8100, agora ele vai para o login, certo? E eu vou chamar agora a minha página principal. 8100. Ok, deixa eu ver o que aconteceu. Deixa eu só ver aqui uma coisa, se eu botar o endereço direto aqui. Tá aparecendo. Então, o erro deve ser porque eu coloquei essa barrinha aqui, não precisa, certo? Vamos ver agora se funciona. E funcionou, certo? Então, tá aqui login e senha. Deixa eu deixar ele um pouquinho mais bonito, botar dois pontos aqui. Login, dois pontos, espaço, senha, dois pontos, espaço. Ok. Fazer o teste novamente. Tá funcionando. Então, aqui, né, eu vou colocar o login.
e a senha. Por enquanto a senha eu vou deixar visível, mas o ideal é que essa senha fique invisível, certo? Então a senha ficando invisível, o que a gente precisa fazer? É só dizer que esse campo ele é do tipo password, certo? Mas por enquanto eu vou deixar visível para a gente, como a gente está em desenvolvimento ainda, depois a gente troca isso, tá? Então tem uma coisa aqui que a gente vai ter que tirar depois, que é isso aqui, certo? A gente vai tirar esse menu daqui. Mas a primeira coisa aqui foi colocar o login e senha, certo? Então, a partir desse login e senha, eu vou ser direcionado para algum lugar. Então, o que que eu vou precisar aqui, né? Eu vou criar uma outra API, vou precisar de uma outra API aqui em htdocs. Eu vou criar uma API específica. API, ok. Aqui tem de usuários, né? Eu vou criar uma API específica só para login. Nessa API específica só para login, eu vou criar um arquivo chamado login.php. Nesse login PHP vai ser uma coisa parecida com o listar, consultar, com pegar, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o código de pegar, vou dar um Ctrl C aqui, vou para login, Ctrl V, e a gente modifica isso aqui para que ele fique de acordo com o que a gente precisa. Então aqui, require 11 cnn.php, como eu criei aqui uma pasta, né? Agora a minha informação do CNN, ele vai estar uma pasta acima. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui. Inclusive eu adiciono, eu aconselho que tudo que vocês fizerem agora fique dentro de uma pasta. Então, por exemplo, essas informações aqui, editar, excluir, inserir, listar, pegar, são todos de usuário. Então, elas deveriam ficar aqui dentro de uma pasta usuário, tá? Então, eu posso até fazer uma videoaula de como fazer o refactoring disso aqui, tá? Mas aí, login.php. Ok. Isso aqui não muda. Isso aqui eu vou colocar agora, ao invés de ID usuário, eu vou colocar usuário, pegar usuário e senha. Aí aqui eu não coloquei, mas eu poderia ter colocado, né? Algumas algumas validações, né? Para usuário e para senha, certo? Aliás, aqui senha eu estou usando password, né? Password, que deveria ser user, né? Mas deixa assim mesmo. Ok, usuário e password, certo? Vamos começar aqui, né? Se vou colocar logo aqui, certo? Eu posso fazer de duas formas, tá? Eu posso fazer da forma do if e eu posso fazer usando um operador ternário, tá? Então, o operador ternário, eu vou usar o operador ternário que é diferente. Então, vou usar aqui a função isSet, que vem do PHP, né? isSet, então eu estou perguntando o seguinte, se isso aqui existir, né? Se tivesse atribuído um valor, o usuário vai receber isso aqui. Caso contrário, que seria o dois pontos aqui, ele vai receber vazio, certo? Então isso aqui vai me facilitar, deixa eu voltar, isso aqui vai facilitar essa verificação e eu vou fazer a mesma coisa, certo? Esse daqui está com esse, tá? Deixa eu só fechar esse parênteses aqui. Então esse parênteses está com esse e esse parênteses está com esse. Então vou fazer uma cópia aqui disso.
aqui. E agora, ao invés de colocar usuário, eu vou colocar password aqui. Ok? Então agora eu vou fazer as perguntas, né, as validações. Se o usuário igual a aspas, aí eu vou dar um erro, certo? Echo JSON code array da seguinte mensagem, isso aqui vai ficar entre apóstrofo, mensagem, preencha o campo usuário, ok? Coloca aqui entre aspas, entre apóstrofo, aliás, né? Next. Vou fazer a mesma coisa para o password. Obviamente eu posso fazer mais verificações, mais validações, mas isso aqui é um exemplo, né, do que poderia existir. Então preenche o campo. Ok. Então agora nós vamos para query. Qual seria o query? Então select from usuários, onde, tirar isso aqui, onde o user vai ser o e-mail. Então eu vou fazer o seguinte, e-mail é igual ao usuário e password igual password. Lembrando que esse password aqui é o que a gente vai passar como parâmetro. Voltando para cá, eu preciso fazer o bind, certo? Disso aqui. Eu poderia fazer disso aqui, dessa forma, ou eu poderia ter feito de outra forma, tá? Eu poderia fazer com bind ou sem um bind. Mas eu vou fazer aqui com bind. Então, carry. Bind. Value. Usuário. Usuário. Vírgula. Usuário. Vou fazer aqui a mesma coisa agora para a senha. Que vai ser o password. Password. Esse é o password. Aqui não tem espaço, tá? Aqui tá ficando azul também. Tá, vamos ver se dá certo. Se não der certo, eu troco só essa variável aqui. Finalmente, carry execute. Carry execute, total reg, count res, que é o resultado vem para cá, ok? A gente vai fazer isso aqui, apesar que só vou ter um registro, tá? Eu posso fazer dessa forma, só deveria haver um registro, né? Eu posso fazer dessa forma, eu posso pegar diretamente o, o, o vetor, certo? Deixa eu ver aqui.
tá? Vou deixar dessa forma mesmo. Então, vou pegar o que? O ID do usuário, o nome, o e-mail, olha, o CPF, número CNH não vai ser importante para mim, validade de CNH também não é importante, telefone também não é importante para essa verificação aqui. Eu vou pegar apenas o e-mail e o nível. Ok. Vou criar aqui um array com algumas informações. Minha primeira informação, vou colocar aqui mensagem. Mensagem. Deixa eu fazer aqui diferente. Mensagem. Essa mensagem vou retornar aqui logado com sucesso. Logado com sucesso. Tornar aqui um OK true. E vou colocar os meus itens aqui. Vou chamar aqui uma variável uso de usuários. Vou colocar meus dados, certo? Aqui meus dados estão aqui. Ok, deixa eu minimizar isso aqui. Então, ok. Então, se tudo der certo, eu vou fazer isso. Se der errado, eu vou colocar aqui uma mensagem. Vou colocar aqui uma mensagem mais genérica. Login e senha não conferem. Vou colocar aqui um outro. Ok. False. Pronto, então minha API está criada. Então, vou para o próximo passo, que é voltar para login. Então, vou para login agora.